Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, que o Senhor possa nos abençoar em mais um dia, né? Hoje nós vamos estudar o tópico 3 da nossa lição e o título é necessária uma atitude mais humilde? 3A. Qual é a principal causa de problemas entre irmãos em cargos de grande responsabilidade? É o domínio próprio, né? É o domínio também no sentido de querer fazer com que o que essa pessoa que está no cargo, o que ela pense tem que predominar. Mas só que não é assim, né? Aqui na nota vem falando sobre a palavra supremacia. No dicionário diz que a supremacia quer dizer dirigir, governar ações de outros pela imposição da obediência, dominação. Então, muitas vezes a pessoa faz por imposição, né? E tem que tomar cuidado, porque às vezes não é da vontade de Deus aquele comportamento exercido por esse líder que foi escolhido com oração, né? Que foi trazido e dado oportunidade para essa pessoa conduzir, né, o rebanho do Senhor, os negócios da causa de Deus. A nota diz assim: o desejo de supremacia está alcançando os homens. Se um homem confia na própria competência e tenta exercer domínio sobre seus irmãos, pensando ter a permissão de transformar a própria vontade no poder dominante, a melhor e única medida segura é removê-lo para que não cause grande dano e ele mesmo perca sua alma e coloque em risco as almas dos outros. Então, eis aí a questão, né? Então, qual é a principal causa de problemas entre irmãos em cargos de grande responsabilidade? Falta de humildade, falta de domínio próprio, né? E está aí, né? É o resultado. Caso isso aconteça, essa pessoa tem que ser retirada desse cargo para que o prejuízo não seja maior. 3B. Que apelo é feito a todos os líderes e anciãos da igreja local, o qual, se for seguido, evitará o orgulho e a arrogância? Aqui diz, né, em 1 Pedro, né, primeira parte, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, o apelo é para que essa pessoa seja subjugada aos cuidados de Deus, né? Primeiro ela aos cuidados de Deus, para depois ela também exercer esse mesmo cuidado que ela teve de comparecer perante Deus, né, de trabalhar para Deus segundo a vontade dele, ela exercer esse mesmo cuidado ao lidar com as almas, né? Diz aqui, a nota: foi-me mostrado que é um erro supor que os homens em posições de especial responsabilidade em Betclic são muito mais sábios que homens comuns. Muitos se educaram para escrever ou pedir conselhos quando se deparam com situações difíceis. Contudo, é um erro para aqueles que são colocados em posições de responsabilidade em nossas diferentes instituições dependerem dos homens. Uma experiência fraca e doentia será a sorte daqueles que são educados a depender totalmente dos outros. Então, nesse momento, nós temos que pedir ajuda de Deus, deixarmos ser levados pelo Espírito Santo do Senhor para resolver situações e tomar certas medidas, né? Para que não prevaleça a nossa vontade, né? Devemos tomar muito cuidado. Diz aqui que não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura és indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Mas para isso nós devemos o quê? Nos submeter ao escrutínio de Deus, para que a gente possa tomar as decisões adequadas, né? Diz aqui ainda: não procurem os homens em altas posições de responsabilidade, visando obter força, pois são exatamente esses homens que correm o perigo de considerar uma posição de responsabilidade como evidência do poder especial de Deus. Então, muitas pessoas podem deixar se elevar, né? Porque ela foi convidada para aquele cargo que é um cargo de liderança grande,
Então agora ele achar que isso, né, dá a ele o direito de ele fazer e mandar da maneira como ele quer. E não é isso não é esse o motivo para que Deus chamou, né, esse líder. Então que essa pessoa, né, que tem um cargo de relevância possa tomar os devidos cuidados para que assim a obra seja avançada, né, e não seja denegrida, né, a mensagem do Senhor. 3C. O que levaria obreiros menos experientes a alcançarem uma visão mais ampla para o sucesso? Serem sujeitos, né, aos mais velhos e ser sujeito uns aos outros. Então a pessoa ter a humildade de receber conselho. Olha como que tem aparecido esse exemplo, né, de que todos devem se colocar humildemente sobre a jurisdição ou assim disposto a estar aprendendo a receber conselhos que venham edificar, né, a liderança, o que ele está fazendo, né? Deve tomar cuidado, porque isso daí pode trazer consequências muito tristes, né? Se você vai e faz da sua maneira. Aqui vem citando um exemplo de Jeroboão, né? De Roboão, ou melhor. Ele foi levantado como rei e infelizmente ele não quis receber os conselhos dos anciãos e foi tirar conselhos com os seus amigos mais jovens. E ele se deu muito mal com isso. Não foi benéfica essa troca que ele fez, né? Então nós devemos ter a humildade de aceitar, né, conselhos daqueles que já passaram por aquele caminho, né, e que também já exerceram muitas funções na obra do Senhor, porque eles têm experiência, certo? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, para que nós venhamos deixar essa lição no esquecimento, mas que ao sermos convidados a ter um cargo de liderança, nós possamos nos lembrar de todas essas lições que estamos aprendendo nessa lição dessa semana. Amém? Um abraço para vocês e um beijo no coração.